Queridos alunos, vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos. Vamos então chegar no último elemento do conceito analítico de crime, que é a culpabilidade, turma. É isso aí. Se você está me acompanhando desde o começo, nós já estamos na aula de número 9 de revisão de direito penal parte geral, aonde estamos estudando a teoria do crime. Então nós já vimos o conceito analítico de crime. Crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Então nessa aula de número 9, nós vamos começar e, se Deus quiser, terminar rapidamente aqui a revisão sobre a culpabilidade. Então vamos lá. O que seria a culpabilidade? A culpabilidade, você sabe, portanto, é o terceiro elemento do conceito analítico de crime. Crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. A culpabilidade, que segundo a melhor doutrina, é o juízo de reprovação, é o juízo de reprovabilidade que recai sobre o fato, que recai sobre o réu. Então a culpabilidade é o juízo de reprovação que recai sobre o fato e também recai sobre o réu, turma. Beleza? A culpabilidade, senhores, ela é formada por três elementos. Elementos também cumulativos, ou seja, para que haja culpabilidade é necessário que o juiz perceba que há três elementos, turma. Quais são os elementos que formam a culpabilidade? Culpabilidade é formada por imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Novamente, imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. É por isso que na hora do aperto, lembra, culpabilidade é igual impoex. Repete, professor. Culpabilidade é igual impoex. O que forma essa sigla impoex? Impoex são exatamente as duas primeiras letras de cada elemento da culpabilidade. Ó, imputabilidade. Potencial conhecimento da ilicitude. Exigibilidade de conduta diversa. Certo? Então, o que a prova da OAB vai cobrar dos doutores? A prova vai cobrar quais são os elementos que formam a culpabilidade e, posteriormente, obviamente, quais são os elementos que a excluem. Então, vamos lá. Primeiro elemento é a imputabilidade. Tá, professor, o que é a imputabilidade? O nosso Código Penal, ele não traz a definição de que é imputabilidade. Ele traz a definição do oposto, do que é inimputabilidade. Então, se você quiser o conceito de imputabilidade, leia o artigo 26 ao contrário. Como assim, Tiago? Se inimputável, segundo o artigo 26 caput do Código Penal, é o réu que no momento do crime, ou seja, da ação ou omissão, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar contra ele. Se o inimputável é o réu, então, que no momento do crime, no momento da ação ou omissão, é totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar contra ele, o que é ser imputável? É o réu que no momento do fato tem o quê? O desenvolvimento mental completo. Ele não tem nenhum tipo de retardamento mental. Ou seja, ele tem total sanidade mental. Ele tem sanidade mental para entender o que ele está fazendo. Ele tem sanidade mental para entender, portanto, o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar contra ele. O que é isso, professor? Ele tem sanidade mental suficiente para entender o que ele está fazendo, o caráter ilícito do fato, bem como sanidade mental para reagir a esse eventual impulso criminoso. Perfeito, turma? Então, ser imputável, ter imputabilidade é ter o que, turma? Sanidade mental no momento da prática do crime. É isso que é ser imputável, certo? Então o primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. Tá, professor, quais são as excludentes da imputabilidade? Doutores, nós temos 3 excludentes da imputabilidade. Vamos lá? A primeira excludente da imputabilidade, eu já te adiantei, é o artigo 26 caput do Código Penal. É exatamente a
inimputabilidade. O que é ser inimputável? É só ler o artigo 26. Galera, segunda fase, você tá com a Bíblia na mão, você tá com o código na mão. É só ler, vamos lá, galera. O que é ser inimputável? É o réu que no momento do crime, ou seja, no momento da ação ou omissão, por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou até através de uma doença mental, é totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar contra ele. Veja, o nosso Código Penal adotou um critério misto, um critério biológico, porque leva em conta aqui a questão da doença mental, do retardamento mental, e também um critério psicológico, que é a capacidade de ele entender o caráter ilícito do fato ou de reagir a esse impulso criminoso, ou seja, se determinar contra ele. Então, moral da história, o nosso código adotou um critério biopsicológico, um critério misto. Mas aí que é legal você perceber, turma, é legal você perceber que todo mundo é presumidamente imputável. A inimputabilidade deve ser comprovada. Logo, quando o advogado alega que o réu é inimputável, essa presunção é absoluta ou relativa? Ela é uma presunção relativa. É uma presunção, portanto, que depende de prova pericial, que depende de laudo pericial. E se o perito atestar que o réu, no momento do crime, de fato, era inimputável, o juiz condena ou absolve o réu? O juiz absolve. Mas que tipo de absolvição? Uma absolvição imprópria. Tiago, o que é uma absolvição imprópria? A absolvição imprópria é aquela que, embora absolvido, o réu vai sofrer uma sanção penal. Qual sanção penal? As famosas medidas de segurança. E eu sempre alerto para vocês que desde, senhores, do ano passado, a medida de segurança tem prazo máximo. Qual é o prazo máximo segundo súmula do STJ? É o quê? O prazo máximo de internação de uma medida de segurança é o prazo máximo da pena em abstrata do crime praticado pelo réu inimputável. Tá bom, galera? Isso então é a inimputabilidade. A segunda excludente da imputabilidade é o artigo 27 do Código Penal, que é a menoridade penal. Nós já vimos isso na nossa primeira aula, ou melhor dizendo, talvez na segunda aula, se eu não estiver enganado, quando estudamos o artigo 4º do Código Penal. Se na data do crime, se no tempo do crime, ou seja, no momento da ação ou omissão, o réu for menor de 18 anos, veja, é uma presunção absoluta que ele é inimputável em decorrência da idade. Então aqui, o segundo critério, a menoridade penal, é um critério meramente o quê? Biológico. Nós não vamos medir a questão psicológica, a questão se o menor de 18 entendia ou não o que ele estava fazendo. A lei presume uma presunção absoluta que o menor de 18 anos é inimputável em decorrência da idade. Logo, o menor de 18 anos não pratica crime, ele pratica, na verdade, ato infracional. E se for adolescente, você sabe que ele não recebe pena, ele recebe apenas o que? Medida socioeducativa ou medida de proteção. A criança, o menor de 12 anos, também pratica ato infracional, embora só possa sofrer o que, senhores? Medida de proteção, lá do artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente. Criança não sofre medida socioeducativa, tá bom? A última excludente de imputabilidade é o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. É a famosa embriaguez completa e involuntária decorrente de caso fortuito ou força maior. Então a última excludente da imputabilidade, embriaguez completa e involuntária decorrente de, o que, senhores? De caso fortuito ou força maior. Tiago, você está falando sério? A embriaguez absolve? Sim. Aqui é um critério, senhores? Também uma presunção relativa. Também precisa de laudo pericial, doutores? Também é um critério que você tem que tomar cuidado, porque o réu aqui, no artigo 28, parágrafo 1º, ele vai ser absolvido. Vai ou não vai? Vai, mas que tipo de absolvição? Absolvição própria. Veja, o que é absolvição própria? É aquela que o réu não sofre nenhuma sanção penal. Ou seja, se o juiz absolvê-lo de acordo com o artigo 28, parágrafo 1º, embriaguez completa e involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior, veja, o réu não sofre nem pena, nem medida de segurança. Por isso, uma absolvição própria. Ou seja, ele não sofre qualquer sanção penal. Professor, qual é a dica? Cuidado! A embriaguez, senhores,
ela não pode ser patológica, ou seja, o cara não pode ser comprovadamente alcoólatra, porque a embriaguez patológica, ela para lá no artigo 26 caput, a embriaguez patológica, ou seja, turma, o cara que é alcoólatra comprovado pelo perito, ele é considerado doente, então ele é inimputável no 26, então a absolvição dele vai ser imprópria e ele vai receber medida de segurança, certo, turma? Agora, olha só, tem que tomar cuidado, a embriaguez dolosa, ou seja, a embriaguez intencional, ela pode ser pré-ordenada. O que é embriaguez dolosa? Ou seja, intencional pré-ordenada. É aquela embriaguez que a pessoa se embriaga, se coloca nesse estado de embriaguez para ter coragem de praticar o crime. Além de ser condenado, pela teoria do actio liberi causa, a sua pena vai ser o quê? Agravada. Por quê? Porque ele se embriagou com a finalidade de ter coragem para praticar o crime. Mas a embriaguez pode ser ainda voluntária e dolosa, sem ser pré-ordenada, como no exemplo anterior. Simplesmente o cara bebe para ficar bêbado, mas ele quer criar coragem para praticar o crime? Não, ele vai ser condenado ou absolvido? Condenado, mas sem o agravamento da pena. A embriaguez ainda pode ser voluntária e culposa. A pessoa não queria se embriagar, mas ela estava bebendo por livre e espontânea vontade e acabou por imprudência ficando embriagada. Ela é condenada ou absolvida? Claro que ela é condenada, mas também não tem agravamento da pena. Mas agora vamos lá, então qual é a embriaguez que absolve, professor? É a embriaguez involuntária, por isso decorrente de caso fortuito ou força maior. Por quê? Porque o réu foi obrigado a beber ou ele não sabia que estava ingerindo bebida alcoólica. Por isso é uma embriaguez involuntária, contra a sua vontade. E para absolver, ela tem que ser completa. Ou seja, por que precisa de laudo pericial? Porque a embriaguez tem 3 fases: a excitação, a depressão e o sono profundo. Você pode ter aprendido como fase do macaco, do leão ou do porco. Qual é o momento que a embriaguez está completa? A partir da segunda fase, ou seja, da depressão, ou, se você preferir, a partir da fase o quê, senhores? A partir da fase do leão, turma, beleza? Por quê? Porque é na segunda fase da embriaguez que ela é considerada completa. Se o perito atestar que, embora a embriaguez fosse involuntária, mas ela estava na primeira fase, daqui a pouco nós veremos que ela não absolve. É o artigo 28, parágrafo 2º, embora gere a redução de pena, tá bom? Então o primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade, que é excluída pela inimputabilidade 26 caput, pela menoridade penal, artigo 27, e pela embriaguez completa e involuntária decorrente de caso fortuito ou força maior, artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Lembra, não absolve, mas reduz a pena. Primeiro lugar, a semi-imputabilidade. Semi-imputabilidade, artigo 26, parágrafo 1º único do Código Penal, a semi-imputabilidade, artigo 26, parágrafo único do Código Penal. É o réu que no momento do crime, ou seja, no momento da ação ou omissão, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é parcialmente incapaz. Parcialmente, não é totalmente, é parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar contra ele. Então, se o perito falar que ele não era totalmente incapaz, que ele era parcialmente incapaz, o réu é semi-imputável. Aí ele é condenado ou absolvido, professor? Condenado, e a sua pena será reduzida de 1 a 2/3. E, agora sim, a embriaguez incompleta e involuntária decorrente de caso fortuito ou força maior. Embriaguez incompleta e involuntária decorrente de caso fortuito e ou força maior. Como assim, professor? Veja, o que é uma embriaguez incompleta? É aquela que atinge só o quê? A primeira fase, a fase de excitação, a fase do macaco. Logo, se o perito atestar que, embora a embriaguez fosse involuntária, ela ainda era incompleta, o réu é condenado com a pena reduzida de 1 a 2/3, de acordo com o artigo 28, parágrafo 2º do Código Penal. Perfeito? Segundo elemento da culpabilidade é o potencial conhecimento da ilicitude. Tiago, o que é o potencial conhecimento da ilicitude? É a capacidade cultural do réu entender a norma jurídica. É a capacidade cultural
cultural do réu entender a norma jurídica. Veja, senhores, nós já vimos que o réu tem sanidade mental. Agora a gente vai ver se ele tem capacidade cultural para entender a norma jurídica, certo? Veja, turma, observa só. O que exclui o potencial conhecimento da ilicitude? Porque todos, presumidamente, têm potencial conhecimento de entender a norma jurídica. Todos têm o potencial conhecimento de entender a ilicitude, certo? Quando que a gente consegue excluir? Artigo 21 do Código Penal, o erro de proibição inevitável. Então, o erro de proibição inevitável, ou seja, o réu tem que provar que qualquer pessoa com aquela mesma capacidade cultural dele também não conseguiria entender o quê? A norma jurídica. Se o erro de proibição, portanto, ficar provado que é inevitável, absolve o réu. Mas, professor, e se for evitável, um erro de proibição evitável? Aí o réu é condenado, mas é só ler o artigo 21, com a redução da pena de 1/6 a 1/3. Tiago, eu não entendi. Então lembra, turma, questão tradicional da primeira fase da OAB. Ó, o Eslo é um holandês, ele vem pro Brasil assistir um jogo da Copa do Mundo. Ninguém avisou pro Eslo que no Brasil é crime portar droga para consumo próprio. Então o Eslo vai ao Maracanã assistir Brasil e Holanda, e no meio do jogo ele acende um cigarro de maconha, porque segundo a prova da OAB, lá na Holanda, isso é normal as pessoas assistirem jogos no estádio de futebol fumando maconha. E aí a hora que ele acende o cigarro de maconha, ele é surpreendido pelos policiais que o prendem, turma. Você como advogado do Eslo, qual é a tese? Ué, ele tem sanidade mental? Tem. O que ele não tem? Ele não tem capacidade cultural para entender a nossa norma jurídica. Ninguém avisou para ele que aqui no Brasil não podia ter esse tipo de conduta. Aqui no país dele é o quê? Permitido, que é lícito. Logo, pela sua ausência de capacidade cultural, qual é a tese para ele? Erro de proibição. E se você mostrar que qualquer pessoa com a mesma capacidade cultural dele cometeria o mesmo erro, erro de proibição inevitável, ele tem que ser absolvido. Se você provar que, se ficar provado, aliás, que ele poderia ter evitado, aí o juiz condena com a pena reduzida de 1/6 a 1/3. Lembra, a diferença do erro de tipo para o erro de proibição, você não pode mais ter. O erro de tipo é o erro que recai sobre a realidade. Estudamos na aula 7, enquanto o erro de proibição é o erro que recai sobre a norma jurídica. Veja, lembra, turma, olha só, lembra do exemplo. O neto chega para a avó e fala assim, ó, lembra da história da vovozinha que eu sempre conto. O neto chega para a avó e fala assim, vó, a polícia tá atrás de mim. A avó fala, por que, meu filho? Porque eu estou traficando drogas. Escuta a história. Aí a avó fica brava. Aí ele fala, vó, concentra em mim. Você quer que eu vá pra cadeia? Ela fala, claro que não. Então, por favor, guarda essa garrafa que nela tem cocaína. Porque se a polícia achar na minha casa, eu vou ser preso por tráfico. Aí a avó guarda. Por que a avó guarda? Porque a avó acha que traficante é só quem vende. A avó não sabe que traficante também é quem tem em depósito. Aí a polícia recebe a denúncia que o neto guarda a droga na casa da avó para fazer a venda, certo? E aí a polícia prende a avó por tráfico de drogas, a famosa vovó do tráfico. Qual é a tese para ela? É erro de tipo ou erro de proibição? Para o vídeo e pensa. Voltou? Aqui, senhores, a resposta é muito simples. O erro é de proibição. A avó sabe que na garrafa tem droga? Sabe. O que ela não sabe? Que quem guarda a droga também pratica o tráfico. Logo, ela não tem capacidade cultural para entender a norma jurídica. Qual é a tese para ela? Erro de proibição. É diferente o neto falar para ela, vó, guarda essa garrafa, o que tem dentro é açúcar. Aí a avó fala, tudo bem, filho, guarda essa garrafa de açúcar. E aí a avó está guardando a garrafa, acreditando que dentro da garrafa é o quê, turma? Açúcar. Mas na verdade o que tem na garrafa? Cocaína. A polícia chega, pega a garrafa e descobre que tem cocaína, prende a avó por tráfico de drogas. Qual é a tese para a avó? Ela conhecia a realidade? Não. Ela achou que dentro da garrafa tinha o quê? Açúcar, mas quando tinha na verdade cocaína. O erro da realidade, o que você vai alegar para a avó? É erro de tipo ou erro de proibição? O erro da avó agora é erro de tipo, porque ela errou sobre a realidade. Tá bom, galera? E o último elemento da culpabilidade
é a exigibilidade de conduta diversa. Ora bola, senhores, nós já vimos que o réu tem que ser imputável, ou seja, tem que sanidade mental, tem que ter sanidade mental. Nós já vimos que o réu tem que ter potencial conhecimento e ilicitude, ou seja, o réu tem que ter a capacidade cultural de entender a norma jurídica. E agora nós vamos ver, naquele caso concreto, era possível exigir do réu uma conduta diferente? Ou seja, é possível você exigir dele a famosa exigibilidade de conduta diversa, de conduta diferente? Se você falar que sim, acabou. O crime está completo, o fato é típico, jurídico culpável, o réu tem que ser condenado. Se você falar, não, nesse caso era impossível exigir do réu uma conduta diferente da que ele teve, então ele tem que ser absolvido. Tá, professor? Quais são as excludentes da exigibilidade de conduta diversa? Elas estão no artigo 22 do Código Penal. A coação moral irresistível, lembra? A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. A física, o fato típico. A moral, a culpabilidade. Por quê, senhores? Coação moral irresistível exclui a exigibilidade de conduta diversa. E também, além da coação moral irresistível, o cumprimento de ordem não manifestadamente ilegal de superior hierárquico. Vou repetir. Cumprimento de ordem não. Cumprimento de ordem não. Manifestadamente ilegal de superior hierárquico. Pela última vez. Cumprimento de ordem não manifestadamente ilegal de superior hierárquico. Isso aqui prevalece na doutrina que é só para agente público, certo? O agente público por hierarquia cumpre as ordens do seu o quê? Superior hierárquico. Se a ordem é totalmente ilegal, ele não pode alegar esse excludente, porque ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal. Então, quando vai ter o cumprimento de ordem não manifestadamente ilegal do superior hierárquico? Quando a ordem aparenta ser legal, o agente acaba sendo o quê? Induzido ao erro pelo superior. Mas, na verdade, ela é o quê, turma? Ilegal. Por isso, o cumprimento de ordem não manifestadamente ilegal do superior hierárquico. Tá bom, turma? Combinado? Beleza? Então é isso aí, galera. Eu só gostaria de acrescentar ainda as escusas absolutórias. As escusas absolutórias são específicas de crimes patrimoniais. Elas estão no artigo 181, 182 e 183 do Código Penal. Escusa absolutória, senhores. Primeiro requisito para você poder alugar a escusa absolutória para absolver o seu cliente. Porque está escrito lá, ó, é isento de pena. E se é isento de pena, prevalece na doutrina que também seria uma causa aqui de exclusão da culpabilidade. Então vamos lá, senhores, olha só, as escusas absolutórias. Primeiro lugar, os crimes têm que ser patrimoniais. Segundo lugar, os crimes patrimoniais que não tenham violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ou seja, furto, estelionato, receptação, apropriação indébita. Agora, pode no roubo? Não, porque tem violência ou grave ameaça. Pode na extorsão? Na extorsão mediante sequestro? Não, porque embora patrimoniais, são crimes que possuem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, escusa absolutória tem que ser crime patrimonial. Segundo requisito, que não tenha violência ou grave ameaça contra a pessoa. Terceiro requisito, que seja praticado entre ascendente ou descendente, ou seja, o pai que furta o filho que furta o pai, ou seja, ascendente e descendente, ou entre cônjuges, ou seja, marido e mulher, durante a sociedade conjugal, ou seja, durante o casamento, senhores. Veja, se o filho subtrai o pai, ou o marido subtrai a mulher, certo? Crime patrimonial que não tem violência ou grave ameaça, você alega para ele a escusa absolutória. A pegadinha está aqui. A vítima não pode ser maior de 60 anos. Uma alteração já bem antiga, incluída aí no Código Penal pelo Estatuto do Idoso, salvo melhor juízo. Então, se a vítima for maior de 60 anos, por mais que seja o filho contra o pai, por mais que o crime seja patrimonial e não tenha violência ou grave ameaça, não cabe mais escusa absolutória, perfeito? Então, escusa absolutória somente em crime patrimonial, que não tenha violência ou grave ameaça contra a pessoa, que seja entre ascendente e descendente, ou entre cônjuges durante a sociedade conjugal, e que a vítima não seja maior de 60 anos. Se a vítima for maior de 60 anos,
você não poderá alegar para o seu cliente escusa absolutória. É isso aí, galera. Vamos junto, agora sim a gente está pronto para começar a aprofundar, a desenvolver as questões de forma mais completa, com mais conhecimento do direito penal e principalmente para dar show aí no desenvolvimento do direito das peças. Continue estudando, não desiste nunca, só não passe quem desiste. Fiquem com Deus e tchau!